Olá, queridos, tudo bem? Eu acabei de ser abordado agora por uma criança de 7 anos de idade e me perguntou se nós temos anjos da guarda. Eu ri, sorri, pensei, né? E para responder uma criança de 7 anos, eu disse que sim, de fato. E aí isso me motivou a vir aqui gravar um vídeo sobre a doutrina dos anjos, ou a teologia dos anjos. Dentro da teologia há vários ramos, né? E os anjos são tratados dentro da classificação de angiologia, é a terminologia dessa doutrina de estudo. Pois bem, e a minha ideia aqui não é dar um apanhado geral do que é a doutrina dos anjos, doutrina não, a teologia dos anjos, mas sim dar uma pincelada rápida. Pois bem, quem são os anjos? Anjos são seres espirituais dotados de capacidade de inteligência e moral, não é? Porém não possuem, são desprovidos de corpo físico. Quando que os anjos foram criados? Uma discussão aí, para você que se interessa por esse assunto, há uma discussão aí. Quando foram criados? Há um entendimento geral em que os anjos foram criados antes da fundação do mundo, ok? Porém, Gênesis capítulo 2, versículo 1, vai dizer que Deus criou os céus e a terra no sexto dia. Há uma outra discussão se abre aí. Possivelmente parte dos anjos foram criados ali quando Deus criou o mundo. Mas isso pouco importa. Né? O que importa é quais são a função dos anjos. Os anjos são mensageiros, os anjos são adoradores de Deus, estão mais próximos lá na adoração, em tempo integral. São aqueles também que guerreiam, não é, em nosso favor. Em nosso favor. Veja bem, até porque uma das funções dos anjos é nos guardar. Possivelmente você passou por um livramento essa semana, né, escapou de um atropelamento, de uma bala perdida, etc e tal, alguma coisa, e você nem percebeu, porque os anjos que estão ao nosso redor têm nos guardado, nos protegido, segundo a palavra. E no livro do Terrilim, o livro dos Salmos, no capítulo 8, verso 5, vai dizer que Deus criou os anjos um pouco menor do que os homens. E nós, então, temos esse tão grande privilégio que pouca gente conhece e utiliza pouco. De tanto ser grato a Deus pelos anjos, tanto pedir ainda mais que Ele nos proteja, nos livra de todo mal, não é? De todo intento de Satanás contra nossas vidas. E eles são classificados, não é, em pelo menos 4 classes, não é, que são 3 classes, melhor dizendo. São os querubins, os serafins e os arcanjos, não é? Anjos que estão aí ao serviço de Deus e ao nosso também. Seria uma certa ignorância ignorarmos os anjos, uma vez que são criaturas de Deus que estão ao nosso serviço e ao serviço de Deus. E é um privilégio. Sabemos que eles foram criados um pouquinho menor do que nós, e Deus nos deu essa tão grande capacidade de sermos adoradores, de sermos servos, criaturas, e ainda temos os anjos para que de fato sejam os nossos guardadores. E esse é um privilégio que precisamos ser grato a Deus por isso, por esses anjos guerreiros. Há guerra no mundo espiritual que nós não percebemos, batalha sendo travada nesse momento em nosso favor no mundo espiritual, lutando contra as potestades, contra o mal nas regiões celestiais. Quem está lutando? Sou eu fisicamente? Não. São os anjos ao nosso favor, ao serviço de Deus, segundo a ordem dele. Então valorize, não é? Seja grato a Deus por esse nosso guarda-costa em tempo integral, 24 horas, todo dia, ao qual o Senhor colocou ao nosso serviço. Graça e paz, beijo no coração, que Deus continue te guardando, te protegendo sempre.